linha C, ela trata do militar da ativa que pratica o crime em razão da sua condição de estar de serviço ou agindo em razão da função. Pouco importa quem é a vítima. O que importa, portanto, é que ele esteja escalado de serviço naquele momento. Ou, conforme já tinha também dito, ou ele aderiu à função militar. Né? Ele aderiu à função militar, agiu ali, viu um furto acontecer, um roubo acontecer, ele de folga, ele prendeu aquele criminoso e na condução até o distrito policial daquele criminoso, ele resolve subtrair a res furtiva, né? Ou ele resolve torturar aquele preso para que o preso lhe confesse onde está a arma do crime. Veja, ele está agindo em razão da função, porque ele mesmo de folga aderiu àquele comportamento. O que ele praticar dali para frente se enquadrará em crime militar. Como é que funciona isso aqui na Polícia Militar de São Paulo? Nos casos em que o policial militar, ele de folga, ele troca tiro com um ladrão e acaba matando um ladrão. Olha só que interessante. Como é que nós aqui, no exercício de polícia judiciária militar, quando tomamos conhecimento de um evento desse, como é que nós nos comportamos para entender se aquele ato praticado pelo policial militar é nossa competência, né? Nossa, que eu digo dos militares, para investigar, e depois subirá mediante um inquérito policial militar, ou isso é do delegado, e aí a gente apresentaria na delegacia. Veja só, olha só. Imagine um policial militar de folga que ele se envolve em uma troca de tiros com um criminoso. Tudo bem? Acontece todos os dias em São Paulo, em algum batalhão, tem um policial militar trocando tiro com um bandido de folga. Com certeza tem. Bom, a primeira pergunta que a gente faz quando a gente tenta entender a ocorrência é o seguinte: como é que foi o início da ocorrência? Aí ele vai falar para mim assim: não, comandante, é o seguinte, eu estava aqui na minha moto, aí o cara veio e tentou me roubar, né? Anunciou o assalto, ou então colocou a mão na cintura, eu saquei a minha arma e disparei contra ele, e eu fui ver aqui, ele estava armado também. Legal. Você concorda comigo que neste caso, o policial militar agiu em legítima defesa? Tá? Por quê? Ele ia ser roubado, né? Ele ia ser roubado e ele resolveu sacar de sua arma e trocar tiro com o ladrão. Quer dizer, ele agiu em legítima defesa. Se ele age em legítima defesa, ele não está aderindo à função policial militar. Ele está se defendendo como qualquer um do povo. E, portanto, nesse caso, não há que se falar em competência de investigação militar. Isso não é meu, isso é do delegado. A gente registra os fatos, a gente vai até o local, a gente dá o suporte para o policial, claro, a gente atende a ocorrência, né? Porque quem atende a ocorrência sempre é a polícia militar, e aí a gente apresenta para quem? Para a polícia investigativa, a polícia judiciária. Então, a gente conduz o policial militar, apresenta a ocorrência para o delegado de polícia, que é a autoridade judiciária policial, ou autoridade policial judiciária competente para investigar este ato. Tudo bem? Eu estou confundindo aqui, né? Polícia judiciária, né? E autoridade policial. Então, a gente apresenta para a polícia judiciária, a gente apresenta para a autoridade policial competente. Tudo bem? Agora, se dessa conversa o policial fala assim: o que aconteceu, cara? Não, comando, é o seguinte, eu estava aqui com a minha moto, aí eu vi aquele cara anunciando o roubo para a outra pessoa. Então, o roubo não era contra ele, o roubo era contra o outro. Aí o que ele fez? Ele sacou a arma dele e falou: parado, levanta a mão. E o cara virou para mim e eu disparei contra ele. Bom, você concorda comigo que ele também agiu em legítima defesa no final, né? Só que o que fez o policial sacar a arma e apontar e tentar prender aquele infrator? Não foi uma ação de qualquer um do povo, porque qualquer um do povo não faz isso, né? Qualquer um do povo não faz isso. O que os códigos penal, processual penal e o penal comum dizem? Que qualquer um do povo pode prender, mas os policiais devem prender. Então, veja só, o policial de folga, vendo um crime, ele se manifesta como policial militar e a partir dali começa uma troca de tiro. Bom, então, neste caso, o que a gente faz?
A gente apreende a arma, a gente pede perícia, a gente conduz o policial até o nosso plantão, ele é ouvido no nosso plantão e nós instauramos um inquérito policial militar, ao invés de apresentar a ocorrência na delegacia de polícia. Não apresentamos a ocorrência na delegacia de polícia. Ah, mas os dados não são apresentados, tal? Sim, os dados são apresentados. Os delegados como é que fazem? Muitos ficam bravos. Mas aí é uma disputa interna. Neste caso, não há dúvida de que o crime, se houve, é um crime militar e, portanto, a competência de investigação, ela não é da autoridade de polícia civil, não é da polícia judiciária comum. A competência é da polícia judiciária militar. A competência é da autoridade de polícia judiciária militar, que é um oficial da polícia militar ou das Forças Armadas, no caso, se estivermos falando de um militar do Exército. Tudo bem, gente? Pergunta sobre a linha C.